Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É com grande alegria, mais uma vez, dentro da programação, que eu me sinto privilegiado pelo nosso Senhor, pelo nosso Criador, pelo Deus eterno, de estar aqui mais uma vez para podermos meditar na santa palavra de Deus. E você pode pegar a sua Bíblia para nos acompanhar, querendo, podendo, é muito bom. Você pode abri-la no Segundo Testamento, no livro de Matityahu, ou Mateus. Matityahu, nome hebraico, Mateus, no capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8, nós vamos ler dos versículos 23 até o versículo de número 27. Então, Mateus, capítulo 8, versículos 23 até o versículo 27. Vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para você nesta tarde. O Senhor tem uma palavra para você, diretamente para você, e você pode nos acompanhar. Acompanhe conosco então a leitura que nos diz assim: Ele, Jesus, entrou no barco e seus talmidim, os seus discípulos, o seguiram. De repente, uma violenta tempestade levantou-se no lago, de forma que as ondas passavam impetuosamente sobre o barco. No entanto, Yeshua, ou Jesus, estava dormindo. Então foram acordá-lo, dizendo: Senhor, socorro, vamos morrer. Ele lhes disse: por que vocês estão com medo? Que pouca confiança vocês têm? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e as ondas, e houve uma calmaria repentina. Os homens ficaram perplexos. Eles perguntaram: que tipo de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Somente até o versículo 27, do versículo 23 ao 27 do capítulo 8 do livro de Mateus, ou do Evangelho de Mateus, nós vemos esse fato, esse acontecimento maravilhoso, que levou aquelas pessoas que estavam ao lado de Jesus, que andavam ao lado de Jesus, que foram chamados pessoalmente por Jesus, como para formar o apostolado. Jesus escolheu ali 12 homens, e eles já andando e já tendo participado de grandes milagres e maravilhas, que o Senhor já havia operado durante o período que estava com eles. No entanto, ainda surgia uma indagação, surgia uma dúvida que perdurava, dizendo: que tipo de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós sabemos que eles estavam, no lago de Genezaré, que logicamente era chamado o Mar da Galileia, por tão grande a sua extensão. Ele tinha os seus movimentos com ondas, devido aos ventos que ali atacam, parecendo logicamente que eles estavam, ou que viviam, que era o mar, de tanta a distância de uma margem à outra. Ele se parece com o mar. E eles então ficaram perplexos por causa da manifestação do poder que, através de Jesus Cristo, de Jesus, o Messias, do Messias enviado, pôde fazer naquele momento em que eles, e havia ali entre eles pescadores como Pedro, como Tiago, como João, como André, que eram pescadores e acostumados ao mar da Galileia, acostumados aos ventos e às tempestades, mas naquele dia parecia que a coisa não ia dar certo, parecia que eles iriam perecer, porque talvez as ondas fossem não parecidas com aquilo que eles estavam acostumados.
Parecia que ali houve um vento muito grande, uma tempestade muito grande se formou. E eu digo que a sorte deles é que Jesus estava dentro daquele barco. Mas eles, não sabendo mais o que fazer, quando chegou aquela situação, daquela violenta tempestade que chegou repentinamente, não tinha sinais quando eles saíram, quando eles entraram no barco, já próximo à noite, e já no meio, daquele lago talvez, a tempestade se formou repentinamente, os ventos começaram a assolar aquele barco ao ponto de um naufrágio, quase um naufrágio, ao ponto de virar aquele barco, de quebrar as estruturas, e aquele barco vir a pique e afundar no meio daquele lago, daquele grande lago. E eles então, como seres humanos, tiveram medo, mas sabiam que Jesus estava ali, e parecia que para Jesus nada acontecia. A violenta tempestade que assolava aquele barco, jogando de um lado para o outro, tombando ele de um lado para o outro, não fez com que Jesus acordasse. Parece que ele estava numa paz, e era tão profundo o seu sono, e a sua despreocupação tão grande, que ele dormia profundamente naquele momento, ao ponto de que os discípulos, atordoados pela tempestade, chegaram aos pés de Jesus, chamando, ali, acordando Jesus, dizendo: acorda, Senhor, e nos socorre porque nós vamos morrer. Os discípulos tiveram medo da morte chegar, ficaram com medo naquele instante, naquele momento, e Jesus então, ele chama a atenção, repreende os seus discípulos, porque eles não souberam o que fazer naquele momento. E ele então diz para eles, chamando a sua atenção: aonde está a sua fé? Aonde está a sua confiança? Nós sabemos que quando Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Por isso, uma solução do seu problema, se você quer, é ter Jesus no seu barquinho. Nós caminhamos nesse mundo, e a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos revela, figurativamente, que o mundo é o mar, e nós caminhamos por cima do mar. Nós então estamos no barco, estamos atravessando até chegar do outro lado. Muitos já chegaram, milhões e talvez bilhões de pessoas já chegaram do outro lado, mas nós estamos caminhando, nós ainda estamos nessa caminhada, e muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, como passaram aqueles apóstolos, aqueles discípulos de Jesus. Muitas vezes a tempestade da vida, ela vem nos assolar, mas há uma solução para os nossos problemas. Se você estiver caminhando por cima das águas, e nesse seu barquinho Jesus estiver presente, nós sabemos que aonde Jesus está, as coisas são diferentes. Aonde Jesus está, nós podemos ter alimento, nós podemos ter vida após a morte, nós podemos ter pão para alimentar a nossa vida física, nós podemos ter pão para alimentar a nossa vida espiritual. Aonde Jesus está, as coisas são diferentes. E mesmo que às vezes nós passamos por dificuldades como esses apóstolos, como esses discípulos passaram, achando até que a morte está chegando e que algo vai acontecer em nossa vida e nós não teremos mais a solução dos nossos problemas resolvidos, pode ter certeza, se Jesus estiver no seu barquinho,
e parecer que está dormindo, que está tranquilo, não se preocupando com aquilo que está acontecendo. Sabe por quê? Porque ele sabe que aonde ele está, as coisas não irão acontecer para o mal, não haverá morte. Aonde Jesus está, haverá o livramento. Então é fácil, é fazer como aqueles homens, é pedir o socorro, é clamar pelo nome de Jesus, e muitas vezes também, como disse Jesus, utilizar-nos da nossa fé. Logicamente, aqueles homens tinham Jesus fisicamente ao seu lado, Jesus estava presente, e a realidade é que eles ainda não haviam entendido o que Jesus poderia ser para as suas vidas. Eles não haviam compreendido o que Jesus era para eles, para nós, para toda a humanidade. Eles ainda não haviam entendido, porque quando viram o milagre acontecer, a operação de maravilhas, a maravilha que aconteceu ali, onde o vento obedeceu e o mar, houve então a calmaria, Jesus repreendendo o vento e as ondas, houve calmaria. Eles não conseguiram compreender e disseram: quem é este homem? E sabe que até nos nossos dias, depois de tantos anos passados da vida de Jesus, de tantas experiências de pessoas com o nosso Criador, com o nosso Redentor Jesus Cristo, que veio morrer para nos redimir para Ele mesmo, para o nosso Deus, veio trazer a redenção para as nossas vidas. Como eu disse, até mesmo em nossos dias, ainda há pessoas que indagam sobre a pessoa de Jesus e perguntam: que tipo de homem é esse? Nós sabemos que, logicamente, Jesus veio a esse mundo e veio para nos trazer salvação, veio para nos trazer a vida eterna, veio para nos trazer reconciliação com o Criador de todas as coisas, com o Deus eterno. Veio para morrer por mim e por você, não somente para isso, para transformar as nossas vidas em um benefício espiritual, mas Jesus também veio a esse mundo para nos trazer benefícios físicos e benefícios materiais, e isso Ele provou durante o tempo que Ele esteve conosco. E mesmo depois, na sequência, quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, quando nós lemos também os apóstolos escrevendo, e aquilo que o Senhor pôde fazer através deles, tudo que o Senhor pôde trazer através deles, como milagres e maravilhas também. E o próprio Senhor Jesus disse isso certa vez: olha, vocês farão coisas maiores, ainda maiores do que as que eu faço. Quem é esse homem? Muitos perguntam, muitos indagam: será que são como outros que apareceram no meio da humanidade? Apareceram e levaram cativos muitas pessoas até os dias de hoje? Será que Jesus é como estes? Uma coisa eu digo para vocês: o túmulo de Jesus está vazio. Se pudéssemos achar o túmulo dele hoje, o verdadeiro, talvez não seja o mesmo que está ali em Jerusalém, mas se for ou se não for, o túmulo está vazio. Diferente de tantos outros que surgiram na história da humanidade e que se intitularam até como Messias, como enviado, Jesus é diferente. Jesus foi diferente, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nos diz o escritor aos Hebreus. Ele é o mesmo hoje, não muda. Então, há ainda pessoas que ficam indagando: quem é este Jesus? Onde está o seu poder? E duvidam daquilo que o Senhor pode fazer por nossas vidas.
Como eu disse, se nós tivermos Jesus no barco, se Jesus estiver no nosso barco, as coisas são diferentes, tudo pode mudar. As tempestades não deixarão de assolar o nosso barco, mas nós temos certeza que com Jesus no barco, tudo vai bem. Com Jesus no barco, o vento, o mar terão que se acalmar, e o nosso barco vai poder prosseguir calmamente até a hora da sua chegada. Nós sabemos que haverá um tempo, terá um tempo para nós, isso se Jesus não vier buscar as nossas vidas, onde nós atravessaremos, esse mar, e chegaremos até outro lado, para nos apresentarmos ao nosso Senhor. Mas para isso, nós temos que ter Jesus no barco. Jesus tem que estar continuamente conosco. Nunca estaremos sozinhos neste mundo, se nós confiarmos em Cristo, se a nossa confiança for tão grande, se a nossa fé for aplicada. E aí nós vamos prosseguindo por esse mar afora, até chegarmos do outro lado, sãos e salvos. Sãos e salvos, para nos apresentarmos ao nosso Criador, e ali estaremos para sempre com Ele. Mas no percurso dessa jornada, nós precisamos andar com Jesus, e fizeram bem esses homens estar com Jesus, porque se Jesus não estivesse naquele barco, a tempestade assolaria até ao momento que aquela embarcação se quebraria, ou ela tombaria, e por certo a entrada da água levaria ao fundo aquele barco, e aquelas vidas correriam perigos, porque no mar bravio, mesmo o melhor nadador, ele não consegue sobressair, ele vai ser naufragado, ele vai afogar-se e vai perecer. Mas com eles foi diferente. Talvez tantas embarcações afundaram, estão ali embaixo daquele lago. Na embarcação que Jesus está, ela não vai afundar. Onde Jesus se encontra, não vai afundar. Então, se você que está aí me assistindo, se você que está confiante no Senhor, você que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, e pode estar passando por momentos difíceis, por momentos de tribulações, por momentos de angústias, de sofrimentos, de dores, talvez na alma, ou mesmo dores físicas. Se Jesus está ao seu lado, e parece que Ele não está vendo, clame, faça como aqueles homens clamaram. Como eu disse, muitas embarcações estão no fundo do lago, mas aquela naquele momento, ela não pereceu, eles chegaram do outro lado sãos e salvos. E você pode estar com Cristo nessa hora, você pode estar necessitado nessa hora. Então a solução é: clame por Jesus, confie, tenha fé. Eles não confiaram, embora estava Jesus presente fisicamente. Jesus não está mais fisicamente em nosso meio, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foram palavras de Jesus. Então sabemos que através do Espírito Santo, que veio nos consolar, o Consolador, o Paráclito, que veio para trazer consolação às nossas vidas, Jesus se faz presente em nós. Nós podemos sentir Jesus, podemos tocar pela fé, podemos conversar, podemos indagar, podemos pedir socorro, clamar por socorro. E a Bíblia nos diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que está verdadeiramente ao nosso lado, aquele que quer verdadeiramente cumprir a sua palavra de estar ao nosso lado.
Então, se Jesus estiver no seu barco, todos nós, toda a humanidade caminha virtualmente em um barco, sobre as ondas deste mundo, né? Sobre esse mar que é esse mundo. Mas alguns têm Jesus e alguns não têm Jesus. Alguns carregam muitas coisas dentro do barco, em que não haverá solução na hora em que clamarem por socorro, na hora que pedir por socorro. Mas aquele que tem Jesus é diferente. Veja a diferença que teve com a presença de Jesus naquele momento tão difícil, em que eles eram assolados pelas ondas e pelos ventos fortes, e o barco quase pereceu. Mas Jesus estava presente, Jesus estava do lado, ainda que dormindo profundamente, dormindo tranquilamente, mas era porque ele sabia que nada poderia acontecer sem a sua permissão. E quando ele acorda, ele traz a solução dos problemas. Conosco é diferente? Não. Conosco vai ser diferente? Não. Nos nossos dias vai ser diferente? Não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Prometeu estar conosco todos os dias, e eu sei que Ele está. Então, na hora mais difícil, na hora em que nós não temos a solução, que nós não podemos dar a solução, porque há coisas que nós podemos e há coisas que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer é para nós fazermos. Aquilo que é impossível aos homens, a Bíblia nos diz que é possível ao nosso Deus. Então, aquilo que parece impossível, aquilo que parece difícil, com Jesus vai ser solucionado. Ele é o Deus do impossível, o Deus que pode transformar a água em vinho, o Deus que pode ressuscitar mortos, o Deus que pode curar as enfermidades, dar vista aos cegos, fazer mudos falarem, surdos ouvirem, coxos andarem, a lepra desaparecer, as doenças desaparecerem. Ele é aquele que está ao nosso lado. Ele é aquele que pode transformar a minha e a tua vida e ainda nos dar a libertação daquilo que nós estamos sendo assolados, libertar-nos de toda a opressão, talvez maligna. Jesus pode, basta clamar. Ele está no seu barco, Ele está com você. Clame a Ele agora mesmo. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E não importa o que você está vivendo, não importa como você está, o que está te assolando, se Jesus estiver no barco, clame por Ele. E se Ele não estiver, traga Ele para o seu barco. Aceite como seu Salvador, único e suficiente da sua vida, e Ele virá para o seu barco e estará com você. Que o Senhor te abençoe, que o Deus eterno possa falar melhor ao seu coração, e eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando agora.